Vamos gravar, gravando. Bom dia, gente. Antes de entrar, galerinha, vamos falar uma coisa. Essa interpretação de Max Weber, ele é um autor que nasceu depois de Marx, um autor posterior a Marx. Então, ele vai escrever alguns textos dialogando com Marx, tá certo? Entre os três autores clássicos, né? Ele dialoga muito com Marx, com Hegel, que Hegel influencia muito o pensamento de Marx. Marx está lá na... A gente vai trabalhar isso de forma mais pormenorizada. Ele vai trabalhar lá sua interpretação da realidade social e vai dar uma ênfase, uma importância grande, né, nos processos nas atividades de produção e reprodução de nossa existência, né, nas atividades materiais, tal, e como a economia é importante para entender a própria dinâmica da realidade social. Weber tem interpretação, né? Eu não sei se ele teve acesso, ou se ele leu o original de Marx, ou se ele teve acesso ao pensamento de Marx através dos textos da Segunda Internacional. Nossa, dizem isso, né? Quem estuda mais a obra de Weber do que eu. Que ele vai imputar a Marx uma unilateralidade, né? Uma interpretação unilateral, unicausal das esferas da atividade econômica enquanto instância social privilegiada para se explicar todas as transformações sociais e tal. Não é isso em Marx, mas está lá em Weber. Weber faz essa crítica. Marx também está falando da importância das transformações que ele chama de infraestrutura, etc., como desencadeadora das transformações sociais, né, na passagem de um modo de produção para outro. Tal. Tem importância. O inegável é o quê? Que a atividade econômica, a esfera econômica, tem importância muito grande no pensamento social de Marx. Isso é inegável. Não podemos negar isso. Aí Weber questiona isso, né, em alguns textos que estão lá na Metodologia das Ciências Sociais, né, que é uma obra com 2 volumes. Weber fala sobre isso, vai criticar a dialética hegeliana e tal. Né? Quando a gente estiver na aula presencial, vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre essa discussão epistemológica, né, da sociologia. Aí ele vai escrever, gente, ele vai para os Estados Unidos. Ele faz uma viagem nos Estados Unidos, aí vê a realidade dos Estados Unidos, e aquela coisa, aquele capitalismo bombando, né? Como se diz lá. Opa! Aí escreve a Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. Né? Mas isso significa o quê? Ou conscientemente ou inconscientemente, a Ética Protestante, Espírito do Capitalismo vai ser um tipo de interpretação, meus alunos e minhas alunas queridos e queridas, que vai ser um contraponto à própria explicação marxista da realidade. Ou seja, ele vai explicar o desenvolvimento da sociedade pessoal, as transformações da sociedade, a transformação de uma nova etapa do desenvolvimento da humanidade, que ele vai chamar de moderno capitalismo ocidental, como sendo uma consequência de transformações no cristianismo. Ele vai falar assim, ó, a cultura é importante para explicar a realidade social, e mais do que isso, a cultura ela também pode engendrar, ou seja, criar novas formas de organização econômica, como o capitalismo. Então, é uma resposta mais ou menos da própria interpretação de Marx sobre a realidade social, que nós vamos
estudar daqui a 2 aulas. Tá certo, gente? Então, realmente, boa parte da interpretação de Weber é uma resposta, vamos dizer assim, uma sociologia antípoda ao pensamento sociológico de Marx. Belezinha? Entendeu? Entendeu, Elisângela? Essa primeira explicação. Tá claro? José Eric, Edito, Gabriel. Ficou claro? Entenderam? Então, por exemplo, tem uma determinada rusga entre os weberianos e os marxistas. Fala disso, né? Então, antes eu vou passar um vídeo agora, galera, para falar um pouco disso. Né? Como falei, se repetir alguma coisa lá que a gente deu, vai ser de suma importância para a gente entender na próxima aula aqueles 2 conceitos lá de racionalização e secularização, que é importantíssimo no pensamento de Weber. Então, eu vou fechar aqui durante 4 minutos no microfone para passar o vídeo para vocês. Espera aí. Um momentinho. Deixa eu... Estão vendo direito? Vou fechar aqui, viu? Um grande sociólogo alemão, considerado um dos clássicos da sociologia, nos deixou um trabalho muito importante mostrando a influência da religião no desenvolvimento do capitalismo. Ao analisar as sociedades capitalistas, ele percebeu que haviam valores e comportamentos comuns entre os homens de negócios, ou seja, os capitalistas, os donos das indústrias, das empresas, e os trabalhadores mais bem qualificados, mais bem pagos. Essas pessoas, elas eram disciplinadas, prezavam pela poupança e tinham um grande apreço pelo trabalho. Eles valorizavam muito o trabalho. Além disso, esse pessoal, em sua grande, mas grande maioria mesmo, colocava os seus filhos para fazerem cursos técnicos, cursos que tivessem um retorno financeiro rápido e compensador. Nada de cursos da área de humanas, cursos voltados aí para contemplação. O negócio é técnica, prática e lucro. Com isso, o Max Weber vai olhar para esse pessoal e percebe que essas características que eles mantêm em comum não é uma coincidência. Ao analisar a religião dessas pessoas, ele vê que eles são protestantes. E aí, o Max Weber poder afirmar que os valores do protestantismo foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo. Quando o protestantismo coloca o trabalho como um dever, como um fim em si mesmo, o cristão protestante, ele vai trabalhar como um louco, porque ele não vê o trabalho como algo, um meio para se chegar a determinada outra coisa, mas o trabalho, ele é bom em si mesmo. E o cristão protestante, ele tem que trabalhar porque esse é um valor típico da sua religião. E nada melhor do que o trabalho e a poupança, o acúmulo do capital para desenvolver o capitalismo. É só olhar, pessoal, as grandes nações capitalistas. Na sua grande maioria, a sociedade é protestante. O Max Weber, então, escreve uma obra que é importantíssima para a gente que vai fazer Enem e para a gente que vai fazer vestibular. Uma hora ou outra cai aí questões sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra do Max Weber, ele coloca essa relação que há entre os valores protestantes e o desenvolvimento do capital. As sociedades capitalistas se desenvolvem mais rápido e mantêm um sistema econômico capitalista mais forte quando a gente tem aí uma sociedade que é composta, em sua grande maioria, por protestantes.
Quem for fazer, além do Enem, vestibulares que cobram sociologia, estudem o Max Weber, porque Vamos lá, gente. Tem alguns pontos, obviamente, pessoal, que existem outros autores que questionam essa vinculação de Max Weber. Né? Eu vou falar em outras regiões que não foram protestantes, sobre o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? No norte da Itália, em outras regiões e tal. E não pode ser imputado a questões dessa vinculação. Mas, fora isso, nós estamos trabalhando Weber, né? É Weber que é o clássico, não são esses outros autores. É Weber que talvez caia, esteja lá no Enem, etc. Então, vamos a ele. Né? Isso começa, ele vincula basicamente a algumas seitas, algumas, acho que são os calvinistas, vamos lembrar bem, os calvinistas, tem outras, mas eu esqueci o nome das outras seitas. Ele não vincula ao luteranismo, né, propriamente dito. Ele fala que essa vinculação se dá mais com relação a outras seitas. Né? Mas qual a origem disso? Né? A origem disso está na crítica, né? No embate, né? Religioso. Que deu origem, por exemplo, se vocês já ouviram falar, talvez já tenham ouvido, né? Na noite de São Bartolomeu, né? Que ocorreu lá na França. Na verdade, foi um massacre, né? Dos perpetrados pelos católicos em relação aos protestantes. Aquelas guerras religiosas e muito dos colonos que então fincaram raízes lá nos Estados Unidos, eles saíram da Inglaterra em direção aos Estados Unidos justamente por causa de algumas dessas perseguições. Tá? Isso tem sua origem. Sua origem não foi nem na França, nem na Inglaterra. Foi o quê? Teve sua origem na Alemanha. Vai ter sua origem na Alemanha. Porque havia alguns cristãos, né? Católicos, desculpa, cristãos não, católicos, e estavam satisfeitos com o próprio processo de desenvolvimento, o próprio caminho que Roma seguiu na interpretação bíblica cristã sobre a vida. Eles não, ele, né? Vai ser ele que vai traduzir a Bíblia mais tarde. Ele vai questionar muito, e muitos outros cristãos questionavam o processo de degeneração do cristianismo apostólico romano, né, do catolicismo apostólico romano, né, como ele estava muito vinculado a questões terrenas, né, de enriquecimento. Vocês lembram que a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas e ricas, né, ou era a instituição mais poderosa e rica, né, naquele período da Idade Média, né, todas aquelas vindas de terrenos no céu, que existe ainda hoje, né, em outras religiões, né, haver terrenos no céu, de salvação, etc., eles questionavam, né, porque era algo que ele interpretava como algo absurdo, né, algo não religioso, né, que estava, vamos dizer assim, degenerando o próprio sentido do cristianismo. Aí ele, Martinho Lutero, lá no século XVI, né, eu nem sei a data precisa, né, mas ele traduz a Bíblia. Ele traduz a Bíblia para o alemão, né, para o alemão moderno. Ele é criador do alemão moderno, segundo os historiadores falam. Ele foi um dos autores mais importantes, não sei se foi o criador, mas um dos mais importantes no desenvolvimento do próprio alemão, da língua alemã moderna, como nós conhecemos, né? Nós conhecemos? Não, né? Como existe lá na Alemanha hoje em dia. Foi graças a Lutero, essa tradução da Bíblia. Viu, gente? E também a própria tradução da Bíblia
o Lutero estimula um processo de alfabetização lá dos alemães, tá? Porque a gente vai entender no decorrer da aula por que a importância dessa tradução foi tão grande. Vocês sabem, não sei se tem algum católico aqui, provavelmente deve ter. Vocês sabem, basicamente, que existem os santos católicos, né, que às vezes você pede a interferência daqueles santos para alguns problemas de sua vida cotidiana, né? Quem não sabe de Santo Antônio, né? Como santo casamenteiro, tal, né? São João, né? Santa Bárbara, todos esses santos, né, que vocês recorrem na Santa Expedita, né? Dependendo do que você esteja precisando, né? Você vai recorrer a determinados santos específicos. Você tem também a possibilidade de ter incorrido em algum pecado, né? Algum erro, né? Você tem esse processo de a possibilidade de você se confessar em determinada igreja, né? Desse confessionário você tem esse processo de absolvição, né? Você vai ter alguma penitência, né? Penitência, né? Você vai rezar, né? Vai colocar você para rezar. Reza não sei quando você vai ter os seus pecados perdoados, né? Você tem também a possibilidade dentro da... Se eu estiver falando algo de errado sobre catolicismo, quem conhecer pode me falar, velho. Tá certo não, professor. Mas eu, dentro do que eu conheço, né? A possibilidade de você ser perdoado a partir do momento que você se mostra arrependido dos erros cometidos. Ou me arrependi dos erros, tal, você é perdoado. Tal. Você tem toda essa estrutura do clérigo, do catolicismo, que pode ser definido, resumido em uma só palavra, que vai ser importante para a nossa exposição de hoje, e que fiquem claro para vocês, que é o princípio da salvação. Então, todos esses mecanismos são os princípios da salvação que você pode ou mudar algum direcionamento de sua vida cotidiana que não esteja legal para vocês, através da interferência dos santos, ou, em última instância, você vai para o céu, ou não, depende do seu arrependimento ou não, de você se confessar ou você se arrepender. Então, você pode ser salvo. Você pode, vamos dizer assim, em primeiro lugar, você pode mudar os ventos de sua vida e, em última instância, você pode ser salvo ou não, dependendo do seu arrependimento, de suas idas, ao confessionário e toda aquela estrutura. Afora, aquele momento lá, a venda de indulgências e tal. Aí, Lutero fala assim, não, isso não é religião. Isso não é interpretação cristã, isso não é o cristianismo, isso não é... Então, vai ser tudo depurado. Como se ele separasse, né? Colocasse o catolicismo numa peneira e só ficasse aquilo que ele achava que era a verdadeira religião. Dentre dessas transformações do que ele considera que é a verdadeira religião, tá o quê? Tudo isso, toda aquela estrutura, acabei de falar dos santos, do princípio da salvação, toda essa estrutura, ele vai retirar. Ele retira tudo isso. Não há, por exemplo, quando você vai numa igreja protestante, você não vai ver aqueles santos, né? Você não vai ver, porque não tem. Além do fato de que, pessoal, além do fato de que a própria relação entre fiel e pastor é uma outra relação, né? Não sei, a vivência cotidiana, mas em tese é uma relação em que não há uma hierarquia
tão grande, né? Uma diferença abissal tão grande que explique, por exemplo, um espaço privilegiado do padre, do bispo, do papa, etc., enquanto sujeitos religiosos que têm uma posição de destaque na interpretação religiosa do mundo perante os fiéis. Então, se não há essa hierarquização, essa diferenciação hierárquica muito grande, Lutero tinha como objetivo de que os próprios fiéis tivessem a capacidade de interpretar a Bíblia e seguir os ensinamentos bíblicos cristãos. É por isso que, no fundo, ele vai também desencadear um processo de estímulo à alfabetização dos alemães. Você não tem um processo de... Naquela época, óbvio, você não tinha um processo de alfabetização em massa da população. Então, a Bíblia, a nova tradução de Lutero, proporciona essa possibilidade, né? Porque os fiéis tinham que ter um conhecimento da Bíblia, dessa nova tradução bíblica, e dessa nova tradução bíblica eles poderiam interpretar, eles mesmos interpretar aquilo que estava lá na Bíblia. Significa que vai ter um trecho lá na Bíblia. Olha isso aí. A religião, o luteranismo desencadeia, começa, né, a desencadear essas transformações. Vai ter lá na Bíblia, gente, uma nova forma de tradução do trabalho, desse conceito de trabalho. Né? Vamos entrar agora no cerne do conceito de trabalho, que vai ser, vamos dizer assim, vai ser algo novo, completamente novo. Estão entendendo, Elisângela, Lucas, José, Expedito? Vocês estão entendendo? O que é Gabriel? Se você, segundo a interpretação de Max Weber, se você pegar os entendimentos do trabalho, dessa atividade do trabalho, você vai ver que essas atividades elas eram consideradas antes dessa, vamos dizer assim, antes da reforma protestante, quanto a atividades negativas, né? Se você for pegar, gente, lembra aí da Grécia Antiga, né? Que era uma sociedade fundamentada no trabalho escravo. Vocês lembram na Roma Antiga, que era fundamentada também no trabalho escravo. Na Idade Média, que os trabalhos pesados, trabalho manual, né? O trabalho manual era exercício pelos servos, ou seja, por toda a classe dominada. E se vocês tiverem... não sei se vocês conhecem isso, né? A origem, a etimologia da palavra trabalho em português, ela vai ter sua origem latina em um instrumento de tortura. Fazer essa vinculação entre essa atividade, né, que é talvez a origem, né, do trabalho, está vinculada a uma atividade que não causa dá prazer, é uma atividade penosa, atividade chata, daquele trabalho, né, que as pessoas não têm prazer, que nos cansa, né? Então, toda essa vinculação à negatividade era dada ao trabalho. Aí, Weber, desculpa, a interpretação de Weber lá, né? E de Lutero vai falar o seguinte: trabalho é uma vocação, trabalho é uma atividade positiva, né? Não é uma atividade negativa, então é uma atividade importante. E daí, dessa nova forma que ele enxerga, que ele interpreta o trabalho, é que vai desencadear aquelas transformações tão grandes, tão importantes, que tem como consequência o que, Expedito? O que, José? Ora, Ludmila, vai dar origem ao capitalismo, ao que ele chama moderno capitalismo ocidental. Uma observação. Max Weber
para definir o capitalismo que nós vivemos agora, que surge na Idade Moderna, ele conceitua um moderno capitalismo ocidental. Consequentemente, ele acreditava na existência de outras formas de organização do capitalismo anterior ao que ele chama de moderno capitalismo ocidental. Tá certo? Então, em outras sociedades existia o capitalismo, segundo a interpretação de Marx e Engels. Então, o trabalho vai ter essa nova perspectiva, essa nova interpretação. Então, essa nova interpretação positiva de uma atividade social positiva e de uma atividade social em que eu vou fazer a pergunta, quem responder vai ganhar meio ponto. É uma atividade social, né? Uma atividade humana, que vai ser central para os protestantes. Vai ser central para os protestantes, valendo o meu ponto. Por que essa atividade do trabalho vai ser central para o protestante? O trabalho vai significar o quê? O trabalho vai ser indício de que aqueles fiéis protestantes foram ou estão, valendo o meu ponto, gente. Gente, participem da aula. O trabalho está dentro da reforma protestante, mas o trabalho é uma atividade humana que vai significar o que para os fiéis? Qual foi o princípio lá que eu estava falando? Eu falei, o princípio da... Aí fiz o complemento. Williane. Aí, ó, eu tenho que falar tudo, né? Deixa eu anotar aqui, Williane. Princípio da salvação, gente. Princípio da salvação. Não, o Williane já respondeu. Por que isso? Porque você lembra que para a religião protestante não há certeza da salvação, não tem confissão, não tem santo, não tem nada. Então isso criava uma espécie de insegurança nos próprios fiéis protestantes. Insegurança no que? Olha, eu estou aqui vivendo, eu acredito em Cristo, mas eu não tenho certeza que eu fui salvo. Eu posso falar com o meu pastor, que ele vai me indicar se eu fui salvo ou não? Não pode. Porque o pastor não tem esse poder. Eu posso conversar com o pastor, ele pode perdoar meus pecados? Não, porque o pastor não tem esse poder. Não foi delegado esse poder por Deus ao pastor, segundo essa tradição protestante. Então, qual vai ser a atividade? Eu vou falar trabalho. Então, o trabalho, ele vai ser entendido como vocação, ele vai ser uma atividade que ele vai ter uma importância, quando aquele professor falou, o trabalho vai ter uma importância em si mesmo, valendo mais meu ponto. Vamos ver se vocês estão afiados nessa aula. Vocês lembram que no texto, José, vamos lá, bora expedito, mas meu ponto para quem responder. Ele falou que o trabalho, Elisângela, tem um fim em si mesmo para os protestantes. O que significa, eu vou puser essa questão lá aberta, falar, o que significa a expressão, o que significa que o trabalho tem um fim em si mesmo, que o trabalho tem um valor em si mesmo para os protestantes? Vocês me responderiam o quê? Quem responder aí vai ganhar meu ponto. Respondam, gente. Elisângela, Pedito, Vitória. Qual é o significado do trabalho? Quando ele fala, Elisângela, o trabalho tem um fim em si mesmo. Tem um valor em si mesmo. Não. É um fim. Quando se fala, gente, o trabalho é um fim em si mesmo, ele está falando que a própria atividade do trabalho que é valorizada. É o trabalho que é valorizado.
Então, porque de lá do século XVI até o século XXI, muita água passou por debaixo dessa ponte, então muita coisa mudou. O trabalho, ele é visto, hoje em dia, como um meio de quê? Um meio de enriquecimento. Então, o trabalho percebido hoje, interpretado hoje, vivido hoje, vivenciado, para a maioria das pessoas, enquanto uma atividade que é meio de quê? Um meio que nós temos de, no final de determinado período histórico, ou de um período temporal, nós termos um salário, né? Quem for trabalhador do salário, quem for burguês para ter lá seu lucro, etc. E, a partir daí, conseguir ter acesso à riqueza material. Lá naquele período não era assim. Quando aquele professor fala, o trabalho é um fim em si mesmo, é um valor em si mesmo, ele está dizendo o quê? Que o trabalho adquire uma importância e uma centralidade na vida em que aqueles protestantes eles não estavam interessados em enriquecer. Aqueles, vamos fazer uma brincadeira, né? Brincadeira errada, mas para você entender. Aqueles protestantes eles não tinham interesse, por exemplo, de enriquecer e comprar um iPhone 13, de mais de 10 mil reais, né? E postar lá no Stories, lá do Instagram, ou do TikTok, ou de qualquer outra rede social. Eles não estavam interessados em juntar milhões de reais e comprar uma Ferrari na Lamborghini. Logicamente, obviamente, gente, que não existia tudo isso naquele período, né? Mas eu estou fazendo essa comparação para vocês entenderem. Não era esse o objetivo do trabalho para eles. Não era isso, eles não estavam interessados. E olha, eu digo, para os protestantes, era um erro, vamos dizer, um pecado, a própria, vamos dizer, negação do trabalho, quanto você esbanjar dinheiro oriundo do seu trabalho. Era tão condenável para eles você não trabalhar, ficar deitado na cama ou no sofá, quer que seja, também era condenado você, sei lá, construir uma casa aqui, construir outra casa lá, viver em luxúria no sentido do luxo, viver no luxo, etc. Era tão condenado quanto o outro, porque o trabalho era para honrar Deus. O trabalho tinha uma conotação religiosa. Então, o trabalho ele tinha essa conotação de para maior, quando você ouve essa expressão, para maior honra e glória de Deus. Era esse sentido mesmo. Então, quando você tinha, vamos supor, a Elisângela lá, torna-se uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ela era, vamos ter que transformar toda a realidade de gênero, né? A Elisângela está lá rica, etc, etc. Para naquele período significava que, pô, a Elisângela foi salva. A Elisângela, aos indícios fortes, a Elisângela é uma mulher de negócios bem-sucedida, então a Elisângela foi salva. Então, vamos dizer assim, podemos falar assim, para ficar claro, a confissão que salvava os fiéis católicos, o enriquecimento era a contrapartida protestante. Mas, novamente, eu falo, para ficar claro para vocês, o enriquecimento material não era para ser usufruído de uma forma luxuriosa como nós vemos hoje em dia. Vocês estão entendendo? Vocês compreenderam? O crente estava lá, Gabriel, ele enriquecia, mas ele não era para ele ficar esbanjando. Não era para isso, era para ter um sinal de que ele foi salvo, ele foi um escolhido de Deus. Ali era sinal que ele foi escolhido de Deus. Justamente pelas transformações da própria interpretação religiosa
do protestantismo. Então, a Elisângela foi salva. A Elisângela está salva. Tá? E esse processo, gente, vai desencadear o processo religioso de Lutero. Ele vai ter como gênese também o processo de racionalização da vida, de secularização da vida. Significa o que isso? A gente vai trabalhar na próxima aula de forma bem aprofundada. Mas eu quero que você enxergue o quê? Que Weber fala o seguinte: isso que nós estamos vivendo agora, em que a religião perde força enquanto a instituição social importante da sociedade, das modernas sociedades ocidentais, como era, por exemplo, lá na Idade Média, ela vai ter sua origem na própria religião, na própria reforma protestante. Ele está dizendo o seguinte: quando a religião perde força enquanto instituição social que estruturava toda a sociedade, como, novamente, lembra-se da Idade Média e a importância da Igreja Católica lá para determinar o destino de toda a sociedade. Ele vai falar essa perda de importância, esse processo de secularização. Secularização seria, vamos dizer assim, o oposto de uma visão, de uma estrutura social baseada em alguma lógica religiosa. Essa racionalização que é também essa negação de uma visão de mundo religiosa. Essa racionalidade, essa predominância do que ele chama de ação racional com relação ao fins, que é uma ação basicamente econômica. Né? Vai ter sua origem na própria religião. Então, a religião protestante ela vai desencadear todas essas mudanças na sociedade. Aqui, lá, século XVI, 2 séculos depois, né? Final do século XVIII, né? 1789, vai ser o que nós conhecemos historicamente como o ápice das revoluções burguesas, que vai instaurar também um processo de mais radical de separação da igreja e do Estado, né? Estado laico. Esse processo de racionalização e secularização vai lá. Como, vamos dizer, o caminho final a própria Revolução Francesa, que instaura o Estado laico. Né? O Estado laico é o quê? O Estado, a religião não pode estar no centro da estrutura política, né, econômica, de nada. Então, o Estado vai ser laico, o Estado vai obedecer a determinadas leis. Né? O Estado vai funcionar a partir de agora, sob parâmetros impessoais. Dos fundamentos da democracia representativa burguesa. Então, todo esse processo tem sua origem lá na religião. Né? Isso vai significar o quê? O significado disso não é que a religião deixa de existir, que a religião perde importância, não. A Igreja Católica Romana ela tem muita importância, né, em determinar o comportamento dos indivíduos, as outras formas religiosas. O que ele está falando aqui, ela não tem o mesmo poder que ela tinha anteriormente. Né? Não tem o mesmo poder. Né? Eu posso criticar a religião agora, algo que seria, por exemplo, bastante perigoso a fazer lá na Idade Média. Vocês concordam? Você criticar o catolicismo lá na Alta Idade Média, isso traria muitos problemas para quem criticasse. Muitos problemas, seríssimos problemas. Bastante sérios problemas. A morte, né, gente? Se fosse naquele período histórico, nós poderíamos ser condenados à morte. Hoje em dia, acontece? Não, né? Em tese não. Pode ter um ou outro país, né? Que fez a baseada na teocracia, mas hoje
vivendo no estado teoricamente laico, né? Em que todas as religiões são respeitadas, né? E a não religião também deve ser respeitada, etc. Mas mudou muito, né? De lá para cá. Então, por exemplo, eu sempre falo isso porque é interessantíssimo, né? A segunda interpretação de Weber é a religião, né, Vitória? A religião que vai explicar o surgimento desse moderno capitalismo ocidental, Gabriel. Tá certo? Você tem hoje em dia um processo que é inverso, né? Desculpe. Não sei se você estuda alguma coisa, já ouviu falar, né? Com a teologia da prosperidade, né? Está muito ligada aos neopentecostais, né? Aos novos evangélicos, né? Há um processo um processo em que a própria desenvolvimento do capitalismo tardio, né? Pós década de 70, pós crise, pós ascensão do próprio neoliberalismo, né? Do Estado mínimo, etc. Ele vai vincular, vai adentrar o processo de estruturação dessas religiões, né? Então essas religiões vão ter um caminho, um fundamento, né, uma explicação muito grande, né, sua lógica de funcionamento interna muito grande, ligada a questões do sucesso financeiro. Olha como ele vai se inverter, essa lógica vai se inverter. A esfera financeira, a esfera econômica se torna tão grande, com uma importância tão grande em nossa sociedade, que agora ela que está falando, não, agora eu que vou interferir em sua lógica religiosa. Aí você vê aquela questão, né? Salvar, comprar água de tal, né? Dá o número do cartão de crédito, pererê, parará, tal, etc. Na verdade, isso não ocorre, né? Provavelmente deve ter algum evangélico na sala, mas então, ocorre, tá certo? Houve um processo também, não sei se vocês viram ontem, né? André Mendonça, né? Ele acabou sendo aprovado na sabatina do Senado, né? Agora ele vai ser ministro do STF. E ele tá. Ele pertence à Associação dos Juristas Evangélicos, né? A essa, estou olhando aqui, é a Ana Júri, né? Ou a associação, né? Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Ele é vinculado à Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Tá certo? Então, ele foi indicado naquela promessa de Bolsonaro lá do começo da campanha, né? Dá até azar de falar o nome dele, né? Mas vamos lá. De indicar um ministro do STF evangélico. Então, hoje em dia, a gente está nesse processo mesmo de que tanto dos neopentecostais, né, dos novos evangélicos, quanto dos protestantes tradicionais, né, os luteranos, calvinistas, presbiterianos, etc., toda aquela vertente, está num processo de tentativa de cooptação do Estado, né, eu sempre falo isso de um fundamentalismo cristão, né, que os cristãos sempre falam fundamentalismo, nós sempre ocidentais, né, sempre tendemos a enxergar no islâmico lá, que é o fundamentalista, etc., mas nós estamos no processo de direção a esse fundamentalismo cristão, né? De que eles estão nesse processo, na ajuda, né? Temos a bancada da Bíblia, né? Que é uma bancada no Congresso muito forte, e nós temos essa associação, né? Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, né? Que buscam realmente interferir na vida, nos próprios ditames políticos de valores, de costumes, etc. Né?
Na aula anterior, né, um aluno, um colega de vocês, me perguntou qual era o objetivo, né? O objetivo é que a sociedade seja um reflexo da visão de mundo que eles têm, né? Isso causaria muitos problemas para nós, para quem não é, e para as mulheres, né? Dada a interpretação que eles têm dos papéis das mulheres, a questão do aborto, a questão da orientação sexual, a questão dentre outras coisas, de outros cultos religiosos, né? E isso articulado, obviamente, com uma determinada organização econômica, né? Que é de um neoliberalismo, né? Tal, de um Estado mínimo, de acreditar no Estado mínimo, etc. Então, estamos nesse processo, né? Num processo de lutas sociais, né? De luta de classe, muito interessante. Estamos vivenciando agora esse processo. Não sei como é que vai ser mais à frente, mas as pautas mais, vamos dizer assim, mais que são mais, que tem mais resistência dessa ala religiosa, realmente não tem maior dificuldade de serem aprovadas agora na maior corte jurídica do Brasil, que é o STF. E aí tem toda aquela estratégia, passar vista nos processos, aí você pode ficar um tempão com aquilo, dar resposta e tal, etc. Então, há esse processo realmente, né, de desenvolvimento, né, da tentativa de reproduzir, né, de ter como parâmetro uma determinada visão de mundo particular religiosa como um parâmetro de toda a nossa sociedade, né? E Weber é isso, né? Weber provavelmente Weber poderia estar falando, né? Mas agora é mais o inverso, né? Como essa esfera econômica ela influencia nas próprias lógicas religiosas, na própria estrutura interna das religiões, como, por exemplo, do neopentecostal, da teologia da prosperidade, etc. O próprio capitalismo, né? A própria lógica do capital influenciando as religiões. Né? Então, gente, já são 5 para as 11, né? O que é, resumidamente, o que é para vocês terem em mente? Quando vocês forem fazer alguma coisa, para vocês aprenderem, né? Primeiramente, para vocês aprenderem, né? A sociologia, e depois, para vocês, se caírem no Enem, etc., vocês estejam todos e todas preparadas, né? O que é que significa isso? Há um processo lá no século XVI, né, de reforma protestante, né, da nova tradução bíblica por parte de Lutero, em que há uma nova interpretação do trabalho, o trabalho é visto como uma vocação, o trabalho vai ser uma atividade para a honra e glória de Deus, e dessa nova perspectiva, a interpretação do trabalho vai desencadear sucessivas e profundas transformações, primeiramente lá na Europa Ocidental, que vai ter como consequência o desenvolvimento do capitalismo, do moderno capitalismo ocidental, de uma racionalidade, né? O próprio desenvolvimento de uma contabilidade, a própria separação entre a esfera da família e a esfera da empresa, ou seja, a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Desenvolvimento da matemática, um número de desenvolvimentos, transformações bem profundas na nossa realidade, né? Que teve como origem justamente uma outra perspectiva, uma outra interpretação da Bíblia. O país francês, uma interpretação da Bíblia, uma nova tradução da Bíblia, desencadeou esse processo todo de transformações que, no fim, ficou conhecido como moderno capitalismo ocidental. Então, ele está tentando fazer uma interpretação, uma compreensão
da vida social em que um aspecto cultural ocasiona essas profundas transformações. E que a religião tem um poder de transformar e de criar uma nova organização econômica. Como eu disse lá no começo da aula, é uma interpretação que, quer queira ou quer não, está aí para fazer contraponto a uma interpretação marxista da realidade social. Ao fim e ao cabo, ele tenta dar uma resposta à interpretação de Marx sobre o surgimento do capitalismo. Tá certo, gente? Na próxima a gente vai discutir racionalidade, racionalização, secularização e tal. E no final, espero que vocês tenham aprendido e digam também qual é a interpretação que vocês acham mais correta da realidade, né? Dessa importância do trabalho, dessa gênese do capitalismo e tal. Quando terminar lá Marx, eu vou perguntar para vocês, viu? Finalmente, o que é que vocês acham que é mais correto, né? Você não precisa concordar com o professor, porque você sabe que o professor vai dizer que a de Marx é mais correta, né? Mas você não precisa concordar comigo. Viu, gente? Então, vamos finalizando mais essa aula, né? Um prazer dar aula para vocês. Vocês participaram um pouco nessa aula, mas próxima aula espero que você participe mais. Né? A Elisângela participe mais, Elisângela. José também, João Gabriel, Maria Vitória, vamos participar mais. E Sanarda está trabalhando, gente? Alguém sabe dizer? Ela está trabalhando? Ela não apareceu. Mas deve ser, né? Ela aparece nas outras aulas que ela participava tanto, né? Mas enfim. Nos vemos na próxima quinta-feira. Viu? Tá certo? Bom final de semana para vocês.